Alô, alô, galera, aquele abraço para a KTO. O papo agora é Libertadores da América e Copa Sul-Americana. Terminou a rodada de ida das oitavas de final na Libertadores da América e também na Copa Sul-Americana. Na Libertadores, estão em vantagem para o segundo jogo. O Flamengo, maior vencedor da rodada entre os brasileiros, venceu em casa por 2-0 no Maracanã, o Bolívar. O Botafogo derrotou também em casa no Engenhão por 2-1 o Palmeiras. O Grêmio venceu em Curitiba o Fluminense por 2-1. Atlético Mineiro e São Paulo empataram fora de casa, então voltam para casa para a segunda rodada, para o jogo de volta, para os jogos de volta, com a vantagem de jogar em casa. Claro que vão ter que vencer as partidas. Na Copa Sul-Americana, o maior vencedor foi o Furacão, o Atlético Paranaense, juntamente com o Corinthians. Os dois, na verdade. Furacão em casa, venceu o Belgrano por 2-1. O Corinthians por 2-1 em Bragança, venceu o Bragantino. O Fortaleza empatou fora de casa. O Cruzeiro perdeu para o Boca por 1-0. A partir de agora, tudo sobre os brasileiros nesta rodada de ida das oitavas de final da Libertadores e também da Copa Sul-Americana. Antes, uma dica da KTO. Aqui embaixo, as odds para Fluminense e Grêmio que jogam na próxima terça-feira no Maracanã. Jogo de volta pelas oitavas de final. Vitória do Fluminense, odd de 2,22. O empate tem a odd de 3,20. A vitória do Grêmio, 3,50. Entre você também no site da KTO. Tá aqui, ó, kto.com. Entra lá, te inscreve, faz o teu primeiro depósito e usa o código promocional Paulinho para receber 20% de bônus no teu primeiro valor depositado na KTO. Vamos à Copa Libertadores da América. O chaveamento está aqui até a finalíssima da competição, pegando o lado esquerdo da chave, onde temos aqui, nesses dois grupos, 3 brasileiros. No duelo entre brasileiros, em Curitiba, o Grêmio venceu por 2-1 a equipe do Fluminense. Próxima terça-feira, no Rio, jogo de volta, o Grêmio joga por qualquer empate. O Flu tem que vencer por 1 gol de diferença para levar a decisão para os pênaltis ou então, para matar nos 90, tem que vencer por 2 ou mais gols de diferença. A vantagem é do Grêmio que joga por 2 resultados, ou pela vitória ou pelo empate. Quem passar de Grêmio e Fluminense pega ou o Atlético Mineiro ou o São Lourenço, que na Argentina empataram em 1-1. Jogo de volta, terça-feira da semana que vem agora em BH. Como empatou fora de casa, o Galo tem que vencer em casa. Por qualquer placar, tem que vencer no tempo normal para garantir a vaga nos 90. Em caso de novo empate, a decisão vai para as penalidades máximas. Já é certo que o Atlético Mineiro passando, ele vai decidir nas quartas de final o segundo jogo em casa, seja contra o Grêmio ou contra o Fluminense, não importa o adversário. Por quê? O Galo fez a segunda melhor campanha geral. O Grêmio tem a 12ª campanha e o Fluminense a 4ª campanha. Então, se for Atlético Mineiro, joga em casa contra Grêmio ou Fluminense. Se passar o São Lourenço, aí, quem passar da chave aqui, Grêmio ou Fluminense, joga a segunda em casa, a primeira da Argentina e a segunda em casa contra a equipe do São Lourenço. Desses 4 aqui, sai um semifinalista da Copa Libertadores da América para enfrentar um desses 4 aqui que não tem brasileiros. O River bateu por 1-0 Tajeres, fora de casa. Então o River agora vai jogar em casa pelo empate contra o Tajeres para chegar às quartas de final, para enfrentar ou o Colo-Colo ou o Júnior de Barranquilha. Colo-Colo venceu o primeiro jogo por 1-0, semana que vem tem jogo de volta lá na Colômbia. Nesse grupo aqui, ó, desses 4 aqui, o River tem a vantagem, foi o primeiro colocado na classificação geral, vai jogar em casa, ou com o Colo-Colo ou contra o Júnior, a segunda e decisiva partida das quartas de final. Lembrando, dos brasileiros que passarem aqui, ó, Atlético Mineiro, Grêmio e Fluminense, que chegar na semifinal aqui, se for o River o adversário, vai jogar a segunda partida fora de casa, porque o River fez a melhor campanha entre as 16 equipes classificadas para as oitavas de final da Copa Libertadores da América. Lá direita a chave, tem mais 3 brasileiros aqui em cima, ó. Duelo de brazucas, Botafogo e Palmeiras. No Rio, primeiro jogo, Botafogo 2-1, semana que vem jogo de volta em São Paulo. Palmeiras tem que vencer a partida no tempo normal por 1 gol de diferença e levar a decisão para os pênaltis.
Se quiser vencer, garantir a vaga nos 90, Palmeiras tem que derrotar o Botafogo por 2 ou mais gols de diferença. E o Botafogo joga por 2 resultados, ou a vitória ou o empate para garantir vaga nas quartas de final. Quem passar de Botafogo e Palmeiras pega São Paulo ou Nacional de Montevidéu. Primeiro jogo nessa quinta-feira em Montevidéu, 0-0. Jogo de volta, semana que vem, no Morumbi. São Paulo tem que vencer no tempo normal ou nos pênaltis. Um novo empate por qualquer placar leva a decisão para as penalidades máximas. Lembrando que, se passar aqui o Botafogo, que está em vantagem, se for Botafogo em São Paulo, nas quartas de final, primeiro jogo no Rio, segundo jogo em São Paulo, porque o Botafogo tem a 14ª campanha e o São Paulo a 5ª campanha. Se for São Paulo e Palmeiras, primeiro jogo no Morumbi, 5ª campanha para o São Paulo, segundo jogo no Allianz Parque, 3ª campanha para o Palmeiras. Se passar o Nacional de Montevidéu, aí é o seguinte, se for Palmeiras e Nacional, segundo jogo em São Paulo. Se for Botafogo e Nacional, segundo jogo em Montevidéu. Dos 4, quem passar dos 4 aqui, um semifinalista para enfrentar um dos 4 aqui, ó, onde está o Flamengo, que venceu e venceu bem no Maracanã por 2-0 o Bolívar. Semana que vem joga na altitude em La Paz, pode perder até por 1 gol de diferença para passar de fase. O Flamengo só será eliminado primeiro se perder por 2 gols de diferença no tempo normal e for derrotado nos pênaltis também. Ou então, se perder no tempo normal, nos 90, por 3 ou mais gols de diferença. Flamengo passando, pega Peñarol de Montevidéu ou o The Strongest da Bolívia. Primeiro jogo em Montevidéu, Peñarol 4-0. A tendência é que o Peñarol então passe de fase. Bom, se o Flamengo pegar o Peñarol, o Peñarol fez a 10ª campanha, o Flamengo a 11ª. Se for Flamengo e Peñarol, primeiro jogo no Rio, segundo em Montevidéu. Se for Flamengo e The Strongest, mesma coisa. Primeiro jogo no Rio, segundo na altitude lá de La Paz, porque o The Strongest fez a 8ª melhor campanha da Copa Libertadores da América. Tá bom, então? Isso a Libertadores. Vamos agora à Copa Sul-Americana. Lado esquerdo da chave. Nesse grupo aqui temos 3 brasileiros, começando com Bragantino e Corinthians. Em Bragança, Corinthians 2-1. Semana que vem, jogo de volta. Em São Paulo, na Neoquímica Arena, o Corinthians joga pelo empate para garantir a vaga nas quartas de final. O Bragantino tem que vencer o jogo no tempo normal por 1 gol de diferença e levar a decisão para os pênaltis, ou então vencer por 2 ou mais gols e garantir no tempo normal, nos 90 minutos, a vaga nas quartas de final. Quem passar de Bragantino e Corinthians pega ou Fortaleza ou Rosário Central. Na Argentina, primeiro jogo, empate em 1-1. Jogo de volta agora em Fortaleza. Novo empate por qualquer placar, decisão por pênaltis. Fortaleza tem que ganhar no tempo normal para garantir a vaga direta, então, para enfrentar ou o Bragantino ou o Corinthians. Passando o Fortaleza, pessoal, é certo que o Fortaleza joga a segunda partida em casa contra Bragantino, contra o Bragantino. Por quê? Fortaleza fez a 5ª melhor campanha e o Bragantino a 9ª campanha. Então, primeiro jogo em Bragança, segundo em Fortaleza. Se passar o Corinthians, primeiro jogo em Fortaleza, 5ª campanha do Fortaleza contra o Corinthians, que teve a 2ª campanha, então Fortaleza e Corinthians, segunda partida em São Paulo. Se passar o Rosário Central, pessoal, aí é o seguinte, com certeza, passando o Corinthians ou o Bragantino, quem passar aqui dessa chave pega o Rosário Central com o segundo jogo em casa. Primeiro na Argentina, segundo em São Paulo se for o Corinthians e Bragança se for o Bragantino. Desses 4 sai um semifinalista da Copa Sul-Americana para enfrentar um dos 4 aqui, ó, onde está o Atlético Paranaense, que venceu em casa, nesta quinta-feira, bateu o Belgrano da Argentina por 2-1, vai em vantagem para jogar o segundo jogo na Argentina. Qualquer empate semana que vem na Argentina classifica o Furacão. O Atlético, se perder por 1 gol de diferença, ainda decide nos pênaltis, só não pode perder no tempo normal por 2 ou mais gols de diferença, porque aí quem passa nos 90 é o Belgrano. O Furacão passando vai enfrentar ou o Atipato ou o Racing da Argentina. Primeiro jogo, lá no Chile, deu Racing 2-0. Então a tendência é que seja o Racing. Como o Racing fez a melhor campanha geral da Copa Sul-Americana, o Furacão pegando o Racing vai jogar a segunda partida na Argentina. Se o adversário for o Atipato, do Furacão, primeiro jogo no Chile, segundo na capital paranaense. Lembrando que dos 3 brasileiros aqui, ó, se for, por exemplo, uma semifinal contra o Racing, primeiro jogo no Brasil, segundo na Argentina. Se for Atlético Paranaense contra os brasileiros aqui, ó, o Furacão fez a 10ª campanha, o Furacão joga primeiro em casa contra Corinthians, Bragantino ou Fortaleza, que vão decidir em casa contra o Atlético Paranaense, beleza?
Lado direito da chave. Aqui temos o Cruzeiro, pessoal, que fez um bom jogo, mas acabou perdendo para o Boca nessa quinta-feira na Argentina por 1-0. Semana que vem tem jogo de volta em BH. Cruzeiro tem que vencer o jogo, porque o Boca joga pelo empate. Se der empate em BH, o Boca passa para as quartas de final. Cruzeiro tem que vencer por 1 gol de diferença para levar a decisão para os pênaltis, ou então por 2 ou mais gols para garantir a vaga já nos 90 minutos. Passando pelo Boca, aí o Cruzeiro enfrenta nas quartas de final um paraguaio, ou Ameliano ou Libertad, que empataram o jogo de ida agora em 1-1. Se for o Ameliano, primeiro jogo em BH, porque o Cruzeiro fez a 7ª campanha, segundo lá no Paraguai, porque o Ameliano fez a 6ª campanha. Se o adversário for o Libertad, bom, aí o Cruzeiro joga a segunda partida em casa. Libertad está na posição 21 no ranking aqui, da Conmebol, da Copa Sul-Americana, e o Cruzeiro na 7ª posição. Então, se for o Libertad, segundo jogo em BH. Se for Ameliano, segundo jogo no Paraguai. Quem passar dos 4 aqui pega um dos 4 na semifinal. Palestino e Independiente Medellín, que jogaram no Chile, houve empate em 2-2, semana que vem o jogo de volta na Colômbia. Lembrando que quem passar de Palestino e Medellín pega ou a LDU ou o Lanús, que jogaram em Quito, e a LDU perdeu em casa para o Lanús por 2-1, então o Lanús semana que vem joga na Argentina pelo empate para garantir vaga nas quartas de final. Lembrando que um desses 4 aqui, certo? Vai enfrentar o Cruzeiro passando pelo Boca e depois por Ameliano ou Libertad. O Cruzeiro na semifinal pega um desses 4 times aqui. Lembrando que se o Cruzeiro enfrentar Palestino ou LDU, segundo jogo em BH. Se enfrentar Independiente Medellín ou Lanús Argentina, segundo jogo fora de casa, se for o Lanús na Argentina, se for o Independiente Medellín lá na Colômbia, ok? Feito o balanço, portanto, da Copa Libertadores da América e também da Copa Sul-Americana, os brasileiros da Libertadores da América, lembrando que, com certeza, 2 vão cair nessa fase, temos 2 duelos brasileiros, um entre Grêmio e Fluminense, o outro entre Botafogo e Palmeiras. Então, desses 7 aqui, 2 a 0 já vão cair. Vamos torcer para que os demais passem aqui, né? O Atlético Mineiro, o Flamengo e também o São Paulo. Aqui no duelo da Copa Sul-Americana, um brasileiro já vai cair. Ou o Corinthians ou o Bragantino, vantagem por enquanto para o Coringão. Vamos torcer para que Atlético Paranaense, Cruzeiro e Fortaleza também passem de fase e avancem para as quartas de final da Copa Sul-Americana. Tá bom? É isso aí. Fui!